aliás, aquele fórum ao qual o Fórum da Venezuela se contrapõe politicamente. E no Fórum de Davos, o que é interessante é a redução dramática da importância do Brasil. O Brasil não foi assunto este ano lá, veremos por que em seguida. Além disso, houve esta semana a publicação por um economista do MIT, de uma grande escola, Instituto de Pesquisa americano, dizendo que aí há nuvens escuras no horizonte dos países em desenvolvimento, no nosso caso, porque as condições excepcionais que existiam para que o Brasil desse certo estão agora em rápida deterioração. Vamos ver isso com detalhes. E, por último, tivemos aí o final do imbróglio do salário mínimo, que é o nosso quarto assunto, em que, finalmente, o governo federal estabeleceu um salário mínimo de R$350, coisa que não satisfez o nosso governador aqui no Paraná, que resolveu estipular, aliás, está no seu direito até mesmo, estipular um salário mínimo regional para o Paraná de 437. E esta medida é uma medida também de conclusões e de fatos importantes. Então você vê aí os 4 assuntos principais da nossa noite de hoje, nossa tarde de hoje. E eu queria, então, antes de entrar neles, pedir aqui com a ajuda do Kurt. Kurt, olha, nós temos muitas e muitas perguntas da semana passada, nós não conseguiremos ver todas. No entanto, tem aí algumas que pareceram mais genéricas do que as outras. Será que você poderia, então, nos lembrar o que é que essas pessoas queriam saber? Bom, primeiro que lembrar, se você está em casa, pode começar a ligar e fazer as suas perguntas, os nossos atendentes vão anotando e passando para nós. Algumas das perguntas, realmente pedindo desculpa, não deu para responder todas as perguntas. Muito bem. A primeira vem do Ari, aqui de Curitiba, que pergunta para você o seguinte: Lula comentou que tem a cara dos pobres e não da elite. Qual é a sua opinião, Maria? Pois quer dizer, é como se ser pobre fosse um mérito em si próprio. E quem acha que ser pobre é um mérito em si próprio, pode também achar facilmente que ser rico é um demérito em si próprio. E se for uma pessoa que tem uma visão diferente, pode achar que o mérito está em ser rico e não em ser pobre. Então, o que a gente precisava parar é com essa mania de achar que existe mérito ou demérito numa coisa especificamente pelo fato de que alguma coisa é alguma coisa. Por exemplo, ninguém tem mérito ou demérito por ser judeu, ninguém tem mérito ou demérito por ser americano, ninguém tem mérito ou demérito por ser pobre e nem por ser rico. Na hora que eu acho que todas as pessoas de cor têm um demérito, eu estou sendo racista. Quando eu acho que as pessoas de cor todas têm mérito absoluto, eu também estou sendo racista. Então, o problema central é que esta conversa no pé em que está, em que a gente acha que ser pobre é alguma espécie de nobreza, há uma nobreza inerente a ser pobre, é nada mais nada menos do que a garantia de que nós não vamos construir nada no país. Porque o que acontece na prática é que fica todo mundo defendendo, portanto, determinadas posições e caracterizações sociais e ninguém debate nada. Então, durante aqueles primeiros momentos da eleição do Lula, havia aquela teoria de que o Lula era um sujeito muito bom, porque o Abraham Lincoln tinha sido também tão pobre quanto ele, e havia sido talvez o mais importante presidente dos Estados Unidos. E aí, ontem eu estava lendo na minha biblioteca um livro que foi publicado com os escritos do Abraham Lincoln. E eu garanto a vocês que o Abraham Lincoln, mesmo sendo uma pessoa de origem humilde, tendo sido filho de um lenhador, portanto de uma pessoa de trabalho braçal, o Abraham Lincoln era um sujeito de uma cultura extraordinária. Quer dizer, o fato de que o Lula não tem educação não tem importância. O mal do Lula é não ter nenhuma espécie de cultura. Porque educação é uma questão circunstancial, ela depende muito de uma porção de coisas, mas cultura não. Cultura qualquer pessoa obtém, sem que ninguém tenha que lhe autorizar, sem que você precise de nenhum tostão. Basta você passar todo o seu tempo livre numa biblioteca pública, por exemplo. Então, a ideia de que o Lula vale muito pelo fato de que ele é uma pessoa com cara de pessoa pobre, isso é apenas um exercício completamente ingênuo de preconceito social. Isso é uma coisa preconceituosíssima. Ninguém é melhor ou é pior por ser pobre ou por ser rico. Riqueza ou pobreza são circunstâncias. É preciso saber o que é que a pessoa é dentro das circunstâncias em que ela vive. Muito bem, Munir, mas nós temos mais uma pergunta aqui do Ricardo de Curitiba. E o Ricardo está perguntando o seguinte: diante da atual situação econômica, a sociedade não está reagindo.
E ele pergunta, o PT fez alguma lavagem cerebral à mesma sociedade brasileira? Qual é a sua opinião? Não foi o PT que fez, não. Foi a inteligência brasileira. Foram os jornais, foram os jornalistas, foram os professores universitários, foram os intelectuais em geral. As pessoas que têm o poder de estabelecer o que os outros pensam, as pessoas que têm o poder de influenciar a opinião das outras pessoas, daqueles que escrevem nos jornais, que ensinam as crianças nas escolas, que são os autores dos roteiros de novela, os roteiros de filmes do cinema. Essas pessoas é que fizeram a lavagem cerebral. Então você pega, por exemplo, numa novela típica, uma novela típica apresenta que personagens? Você tem os ricos maus e os pobres bons. Essa é a estrutura dramática típica de uma novela no Brasil. Então, quem é que está ensinando aos pouquinhos que os pobres é que são os bons e os ricos são os maus, então, portanto, é legítimo persegui-los? É esse conjunto de pessoas chamadas inteligência, chamadas intelectualidade, que é composto, assim, grosseiramente pelos professores, pelos escritores, entre eles os jornalistas, e pelos produtores de ideias em geral, entre os quais estão aí muitos e muitos artistas plásticos, ideólogos em geral. Esta gente está fazendo a lavagem cerebral. Então, quando você diz, quando o nosso telespectador faz esse comentário, eu fico muito contente, porque pelo menos tem alguém aí que está prestando atenção e começou a desconfiar que isso está acontecendo. Percebam, é muito difícil você conseguir contrapor-se a esta grande onda, a esta grande conspiração, que é uma conspiração desarticulada. Isso não é articulado a partir de um ponto, mas é essa grande comunhão de interesses totalitários que aos pouquinhos vai transformando o Brasil numa presa fácil a qualquer espécie de totalitarismo. Estar aqui no programa todo domingo a razão justificada pela existência dessa conspiração. Nada disso existisse, não seria necessário eu vir aqui todo domingo contar isso para vocês. Muito bem, olha, você de casa, você que está nos assistindo, pode continuar ligando. Nós estamos organizando na ordem de chegada, portanto, é interessante que você faça logo as suas perguntas. Assim como a Ione, também de Curitiba, pergunta ou faz um comentário e gostaria de saber a sua opinião, Munir. Ela diz o seguinte: a alienação do povo brasileiro está tão grande que ele acha que o dinheiro roubado, desviado e mal aplicado não é o dele. Cada cidadão devia olhar na sua conta de luz, água, telefone, o tanto de impostos que pagamos, para ver que esse dinheiro sai do nosso bolso, sim, e muitos não se dão conta disso. Ione, mas esse é o problema mais velho da história do Brasil. Toda a sociedade que existe, todos os países que foram sendo formados ao longo da história, eles se formam assim: um grupo de pessoas está ali, sabe que tem que ter alguma organização, então essas pessoas inventam um Estado. Imagine, por exemplo, Ione, que um grupo de habitantes, que tem um grupo de turistas num navio cargueiro, num navio de turismo. Aí há uma grande tempestade, há um tsunami no meio do oceano, e essa gente vai parar numa ilha. E nessa ilha, então, eles, sem esperar, este grupo humano vai aprendendo a lidar com aquela situação, ele vai descobrindo que algumas pessoas podem não trabalhar diretamente na faina diária, porque elas poderiam fazer coisas, por exemplo, cuidar das crianças enquanto os pais vão procurar frutas. E essas pessoas, então, aos pouquinhos vão se parecendo com aquilo que nós chamamos de governo, de Estado. Então, o Estado é o quê? O Estado é um conjunto de pessoas que é paga pelos outros para exercer uma atividade voltada para o bem comum, na opinião dos outros. Quando acontece de essas pessoas não serem mais úteis por alguma razão, então os outros já não se predispõem a ajudá-las e a financiá-las como antes, a coisa mais natural do mundo. Pela mesma razão que uma pessoa só contrata um empregado quando precisa dele. Essa coisa simples e normal, quando se fala de governo, no Brasil, de Estado brasileiro, está completamente invertida. O Brasil nasceu pela mão de um projeto estatal do governo de Portugal, que definiu que aqui haveria, então, um povo esse que seria, então, submisso a essa estrutura governamental. Então, no Brasil,
nós existimos para financiar uma estrutura que é completamente indiscutível, que não é capaz jamais de estabelecer qualquer grau de produtividade, você não consegue que o governo faça o mais com metade das pessoas, tudo isso é absolutamente inegociável no âmbito do Estado. E é por isso que os brasileiros, então, sentem-se felizes quando conseguem salvar um pouquinho. Então, eles acham que não é deles, porque eles têm, no fundo, uma consciência de que aquele dinheiro que é pago para esta gente é uma espécie de dinheiro surrupiado, é um dinheiro que lhes é expropriado para sempre, e que o outro lá, que é o governo, de modo geral, faz o que bem entende com aquilo. O distanciamento entre o Estado e o cidadão brasileiro é imenso, há um abismo de ligação entre essas duas coisas. Portanto, num país como o nosso, a tal da democracia nada mais é do que uma maneira para você legitimar a arbitrariedade. A arbitrariedade não no sentido policial da palavra, mas a arbitrariedade fiscal, a arbitrariedade trabalhista, a arbitrariedade bancária, a arbitrariedade de todos os tipos. Então, você tem razão, é isso mesmo. Muito bem, então agora está nos chegando aqui de São José dos Pinhais, o Fábio Augusto, faz um comentário e uma pergunta, Munir, da seguinte forma. A Bolsa Família, entre aspas, vale miséria, que é cadastrado, favorece a reeleição? Favorece, né? Eu acho que, sob o ponto de vista moral, é crime eleitoral, percebo. Não sei se você sabe, mas há um casal de políticos lá do Nordeste chamado Capiberibe, um marido e mulher. Os dois foram caçados agora, recentemente, uma cassação que durou uma enorme quantidade de vais e vens jurídicos, finalmente foram caçados. Sabe por que esse casal Capiberibe foi caçado? Porque eles foram pegos comprando duas pessoas com 26 reais cada um. Quer dizer, eles foram pegos flagrados comprando votos de duas pessoas. E para cada uma delas foram pagos 26 reais. Bom, agora, por um lado, a justiça brasileira, então, retira o mandato dessas pessoas a título de que eles cometeram esse crime eleitoral. Será que distribuir bilhões de reais de dinheiro público para a título de suborno eleitoral, porque quando você dá para um pobre um dinheiro, essa pessoa tende a continuar votando em você. Olha, eu acho que é crime eleitoral, sim. Se não for sob o ponto de vista formal, é sob o ponto de vista moral. Então, eu diria para você que, de fato, um programa assistencialista, qualquer que seja ele, é sempre um programa eleitoreiro, é sempre um programa que tem por objetivo prever a continuidade do poder. E eu acho que eles são moralmente completamente reprováveis. Eu não sei se esse negócio não deveria ser analisado sob o ponto de vista jurídico mesmo, porque me parece uma monstruosidade moral, uma coisa como essa. Muito bem, então agora, Munir, nos chega o Santinho aqui de Curitiba, ele faz também uma pergunta e diz o seguinte: a dívida interna brasileira até o final do ano chegará aproximadamente 1 trilhão e 150 bilhões de reais, deve ser reais, né? Tem outra saída a não ser o calote? Pois é, olha, o número que eu tenho aqui é o seguinte, tem que tomar um pouco de cuidado com os números, porque a dívida pública brasileira já é 1 trilhão, a dívida pública, mas é preciso separar da dívida pública o que é a dívida federal, que é a maior dívida de todas, é quase toda ela, e aquilo que é dívida dos estados e municípios, dívida pública. Então, a dívida pública federal, ela no dia 31 de dezembro era de 979 bilhões de reais, quer dizer, ela vai chegar a 1 trilhão agora, nos próximos dias, aí se é que já não chegou, chega agora entre janeiro e fevereiro com toda certeza. Hoje, nos jornais grandes do Brasil, há previsões de que ela possa chegar no final do ano em 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que é bem próximo do número que o nosso telespectador está dizendo aqui. Então, de fato, você tem uma dívida pública enorme, e se você considerar o fato de que o PIB certamente não foi muito bem sucedido esse ano em termos de crescimento, nós vamos ter uma piora na relação dívida-PIB, ou seja, aquela relação que indica a administrabilidade da dívida vai piorar. Então, qual é o problema dessa dívida aí? Essa dívida é o seguinte, ela não consegue diminuir porque o PIB não cresce.
E o PIB não cresce por quê? Porque a dívida não deixa. Mas não é só a dívida que não deixa. No fundo, o que não deixa são as coisas que geraram a dívida. E o que é que gera a dívida? O fato de que o Brasil tem uma estrutura de serviço público absolutamente ineficiente, ineficaz, caríssima, e com relação à qual não só não se quer fazer nada, muito pelo contrário, a situação piora o tempo todo, porque não passa mês sem que o presidente da República aumente a quantidade de funcionários públicos, às vezes até com cabimento, às vezes completamente sem cabimento. Então, o problema todo é que a dívida pública no Brasil, ela representa simbolicamente uma coisa chamada tamanho do Estado, mas não é só o tamanho do Estado em si próprio, é o tamanho e a competência do Estado. O Estado do Brasil é muito grande e muito ineficiente, quer dizer, ele produz muito pouco, usando para isso muito recurso. Então, como isso não se vai mudar de modo nenhum, porque isso não se quer nem entrar no mérito, então essa dívida continua muito grande e o Brasil acaba se comportando como uma espécie como um sujeito que tem que carregar um piano em costa acima. E por causa disso, a nossa velocidade média é muito baixa. Eu venho falando isso há um ano, e há um ano, quando isso parecia ser... Há um ano nós estávamos começando o ano de 2005 com perspectivas econômicas maravilhosas. Não sei se vocês lembram, o governo festejava que o PIB havia crescido aí 5% no ano anterior, em 2004. Depois revelou-se ser 4,9%, é a mesma coisa. Pois há um ano eu dizia, o Brasil não consegue crescer mais do que 2,5% ao ano. E se pegarmos os 3 anos aí, temos 0,1 negativo no primeiro ano, temos 4,9 positivo no segundo, somando um com o outro, dá 4,1, dividindo por 2, dá 2,4. Soma com os 2,5 que vai ter, sempre dá os 2,5. É absolutamente matemático que eu vou acertar de novo ano que vem. O ano que vem, mesmo que dê 3 em alguma coisa, que o governo, ano que vem, desculpe, que nós estamos aqui, certamente numa média histórica de 10 anos, o Brasil crescerá 2,5%, 2%, ou seja, em termos reais, tirando aí o tamanho a quantidade de pessoas que nasceram, o aumento da população, o Brasil cresce a ridículos 1% ao ano. Se você cresce a 1% ao ano, sabe quantos anos demora para você dobrar o tamanho da economia? Como isso é a juro composto, né? Eu, fazendo aqui de cabeça a conta, direi para você, crescendo 1% ao ano, são necessários 70 anos para que a economia dobre de tamanho. Então, você aí que está me ouvindo, se você acha que está na média do Brasil, para você ter o dobro de qualificação econômica, tem que esperar só 70 anos. Só. Na atual sistemática brasileira. Então, o problema todo é que esta dívida que tem aí, ela é, de certo modo, um impedimento para o crescimento. Mas perceba, dar o calote na dívida pode resolver o problema. Eu tenho a impressão que essa é uma hipótese com a qual o governo lida. É impossível que eles não tenham pensado uma hora ou outra nisso, porque uma hora ou outra vai chegar à conclusão de que é meio impagável, a não ser que nós desejemos continuar pagando aí esta barbaridade de juros aí de 18% ao ano, agora menos, né? 17,25%, mesmo assim é enorme a taxa de juros. Então, eu imagino que isso esteja passando pela cabeça do governo. Agora, não é bom você excessivamente demonizar a dívida em si, porque a dívida em si nada mais é do que o reflexo de um conjunto de outras razões. O problema do Brasil é que o Brasil tem um governo absurdamente grande e que uma quantidade enorme de pessoas no governo federal, por exemplo, passam a vida tapeando, fingindo que trabalham. Você pega qualquer DENOX desse, Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, você entra em qualquer repartição do DENOX no Nordeste, onde ele existe, né? Você vai encontrar meia dúzia de funcionários jogando cartas. Estão fazendo isso há 30 anos. Você tem milhares e milhares e milhares de pessoas que vivem da ficção do orçamento público. E assim não se faz um governo que funcione, porque a parte mais bem remunerada do Estado é a parte que não produz nada. Enquanto isso, nós vemos as pessoas mortas aí de trabalhar, trabalhando em 2 empregos para ganharem R$2.000 por mês, pô. As pessoas que trabalham de fato, de verdade.
Então, o problema central do Brasil é que nós não sabemos fazer do Brasil uma sociedade em que o trabalho seja alguma coisa que dê camisa ao cidadão. Quer dizer, nós não conseguimos criar no Brasil uma ética do trabalho, uma viabilidade social do trabalho. Então, o brasileiro já aprendeu que é assim. Qual é o sonho da média dos nossos patrícios? Ver se arruma uma sinecura qualquer aí no governo. Então, a classe média alta sonha em ter desembargadores na família. A classe média sonha em ter funcionários da Petrobras ou do Banco do Brasil. E a classe média baixa fica imaginando um empreguinho no Detran, nem que seja para ganhar R$300, agora não pode mais, né? Apesar, né? Agora é 300, 457, se é que o Requião vai extrapolar para o funcionário público a regra que impõe aos outros, né? Enfim, todo mundo quer ter um empreguinho qualquer do Estado. Se você abrir um concurso para gari da prefeitura ou de uma empresa qualquer pública, vai ter 350 engenheiros navais, 420 engenheiros eletrônicos, porque essa gente precisa de uma garantia que só o Estado no Brasil concede. Pois, com base nessa mentalidade, nós construímos esse país cujo desempenho econômico é um desempenho econômico extremamente modesto e irrecuperavelmente modesto. Não sei se nós saímos disso. Muito bom, Munir, esclarecedor. Vamos lá. Muito bem. Bom, agora de Pinhais, nos chega do Odilon a seguinte questão. Não é uma situação paradoxal existir no Brasil a patrulha escolar, sendo que é justamente na escola que deve ser educada a criança? Pois é, é bom, pensando assim sob esse ponto de vista, de fato é estranho. Patrulha escolar, eu não sei se as pessoas que estão em São Paulo entendem. Patrulha escolar é uma espécie como é que eu diria, é um regimento da Polícia Militar do Paraná, cujo foco é garantir a paz e a pacificação das escolas. Então, isso é um pouco paradoxal, mas esse mundo, por outro lado, é cheio de paradoxos. Por exemplo, eu outro dia descobri, quando você vai numa universidade, como uma certa universidade aqui em Curitiba, muito grande, essa universidade tem um trânsito diário de alunos de 11 mil alunos. Então, são 11 mil pessoas que frequentam o mesmo espaço físico. E nessa universidade, sendo uma universidade muito grande, você tem ali uma praça de alimentação com dezenas dessas lojinhas de cachorro-quente e sanduíche, com todos os tipos de opções alimentícias de fast food. No entanto, nesta universidade não existe uma livraria. E por que não existe uma livraria? Não é paradoxal, não é? Então, tão paradoxal quanto a polícia na escola é o fato de que não há livrarias na universidade. E eu fiquei muito intrigado no início, eu tenho interesse especial nisso porque eu sou editor, né, também. Depois eu me dei conta do seguinte: se tem alguma coisa que estudante tem ódio na vida, de livro. Porque o estudante do Brasil é aquele sujeito que raciocina, como todas as outras coisas, num critério cartorial. É assim, tem um negócio chamado vestibular, que é uma espécie de enorme obstáculo para a nossa vida. Esse vestibular tem que ser rompido por meio de uma prova. Então, o sujeito, quando passa no vestibular, ele obtém aquele direito a fazer o curso superior. Naquele minuto, na mente dessa pessoa, nasce o seguinte raciocínio: bom, agora eu já passei no vestibular, agora o que eu tenho que fazer é ficar aqui 5 anos aturando a amolação a qual eu vou me submeter, que é de tentar me ensinar coisas. Daqui a 5 anos eu saio daqui com um diploma e vou ganhar dinheiro, porque é tudo que eu queria desde o início. Então, aquele interregno, né, aquele intervalo que vai do vestibular até a formatura, é uma espécie de época de amolação tenebrosa, que o sujeito só consegue vivenciar usando o dinheiro do livro para tomar cerveja no boteco em frente à escola. Então, o nosso estudante brasileiro não tem interesse em estudar, do mesmo modo que a nossa escola, a escola pública, sobretudo, nem sempre está interessada realmente em estudar, em ensinar alguma coisa. Então, a patrulha escolar na escola só representa a realidade dura que nós vivemos, que é esta realidade da violência generalizada em todas as coisas aí, dentro das quais nós estamos envolvidos aí. Então, eu acho que é mais um dos paradoxos do Brasil, e esse paradoxo é bem interessante, sem dúvida nenhuma, né? Muito bem, então você pode ir ligando, o número está no seu vídeo, você pode ir fazendo as suas perguntas, nós vamos passando para este interessante homem que é o Munir. Preste bem atenção agora também, o Luiz de Santa Felicidade. Munir, ele diz o seguinte: o que é melhor?
Investir na estrutura do trânsito ou fazer a operação tapa-buraco para a melhoria das estradas? Bom, a operação tapa-buraco é uma operação eleitoreira, obviamente eleitoreira. O governo captou, o governo não pode dizer que não tinha dinheiro, ele capta um imposto específico chamado CID. Você quando compra gasolina, álcool, diesel, você paga um imposto chamado CID. Esse imposto representou um recolhimento nesses 3 anos de governo Lula de 8 bilhões de reais, e o governo aplicou, aparentemente, porque se for lá direitinho, não aplicou nem isso. Aparentemente aplicou 1,5 bilhão dos 8 bilhões, e aí no último ano do governo, o governo arruma 400 milhões de reais, que não é nada, tanto é que a tal da convocação extraordinária do Congresso custou 100 milhões, ou seja, um pouco menos de 1/4 do que está se gastando agora, contrata obras sem licitação para serem rápidas, pagando pelo quilômetro remendado 3, 4 vezes mais do que se paga por um quilômetro licitado, que já deve ser uma licitação muito ruim, né? Quer dizer, mesmo assim agora é 4 vezes mais caro, com o objetivo único e exclusivo de tapear o eleitor. A outra coisa é um programa inteligente de construção de uma infraestrutura nacional, de estradas, de ferrovias, que só parece ter alguma eficácia e cabimento no âmbito dos aeroportos. A Infraero tem receitas extraordinariamente grandes, deve ter algum impedimento para que o ministro da Fazenda possa botar a mão naquilo, porque senão já teria posto, né? Então, como a Infraero aparentemente tem autonomia orçamentária verdadeiramente, ela cobra uma fortuna para usar os aeroportos e não entrega o dinheiro para o palácio. Então, nos aeroportos, o Brasil está fazendo tudo certinho. Agora, na infraestrutura rodoviária, o que acontece no Brasil é uma verdadeira barbaridade. Toda vez que eu ouço um comentário de uma autoridade do trânsito, pergunta assim, qual é a causa maior dos acidentes? Então, sempre se faz esta coisa covarde de jogar a culpa no motorista. Então, o motorista é sempre o imprudente que é o causador dos acidentes, mas ninguém está lembrando que o sujeito estava desviando num buraco, e para cair no buraco ele cai no precipício. E aí, esses dias agora, não tão pouco tempo, mas há um ano, eu tentei ir do município de Iporã para o município de Guaíra, aqui no Paraná, e o que você vivencia é uma situação assim, não é que você tenha que desviar dos buracos, você simplesmente tem que escolher o buraco mais raso para cair. O problema é saber onde você cai, não que buraco, e não se você cai no buraco. Então, o que acontece no Brasil é uma incúria absoluta com o dinheiro público. Isso é uma coisa que seria inaceitável sob qualquer aspecto, em qualquer país do mundo. No entanto, os brasileiros, como a Ione disse agora há pouco aqui, a nossa telespectadora, os brasileiros tornaram-se completamente hipnotizados e insensíveis a esse tipo de situação. Quer dizer, nós aceitamos tudo. O brasileiro aceita qualquer coisa, contanto que não pareça que ele está pagando a conta. Que não pareça. Então, tudo se trata, portanto, de fazer de conta que ele não está pagando a conta de modo nenhum. Curte. Bom, muito bem, as perguntas estão chegando, nós queremos agradecer a vocês que estão participando, é importante a sua participação, continue ligando. Agora de São Paulo, está chegando do Márcio de São Paulo, nós estamos recebendo o seguinte comentário: todo o dinheiro arrecadado de impostos, se não fosse distribuído para esses políticos... Eu vou me permitir refazer um pouco a pergunta, porque tem um elogio extrapolando, eu vou dizer assim, vamos lá. Todo o dinheiro arrecadado de impostos, se não fosse distribuído para os políticos, para as Forças Armadas, funcionalismo público, não daria para pelo menos meia dúzia de hospitais públicos? Daria para quantidades incríveis de melhoramentos. Se você quiser compreender, se você tiver gosto por matemática básica, você faz o seguinte, você imagine que existam no governo federal 2.000 pessoas inúteis, que não fazem nada, estão lá só por estar. E eu garanto para você que tem muito mais, mas com 2.000 pessoas, com esse número todos concordariam, até o mais encardido dos petistas concordaria com isso. Se você calcular quanto uma pessoa dessa custa por ano de verdade, calcule aquele salário, multiplique por 2,
multiplique, sem considerar até mesmo o que ela custa em termos de infraestrutura, o telefone que ela está usando, a mesa em que ela senta, a metragem quadrada que tem de existir para que ela possa existir. Se você considerar todas essas coisas, somar tudo isso, você vai descobrir que uma pessoa só poderia resolver o problema de uma quantidade enorme de questões básicas para os pobres, como saúde melhor, uma educação melhor, como meios de transporte melhores, etc. Então, o que o Brasil nunca entendeu é que todo o dinheiro que é desperdiçado com clientelismo, com o financiamento de pessoas que não estão fazendo nada, todo esse dinheiro redunda num roubo para os próprios pobres. E aí, toda vez no Brasil que eu me lembro, olha, todas as crises orçamentárias federais que eu acompanhei, eu me lembro muito bem no governo Geisel, tá? Em 70 e alguma coisa, o governo Geisel precisava, por influência do ministro Delfim Neto, precisava reduzir as suas despesas. Então, o governo Geisel que inventou essa ideia de que existem investimentos e custeio. Aí, o que o governo faz? Ele diz assim, não, eu vou reduzir os investimentos. Então, quando você faz isso durante 20 anos, o custeio continua igual, e o custeio era a parte ruim, porque o custeio era aquela turma que não fazia nada e continua não fazendo nada. Veja que eu estou falando assim, posso estar até parecendo cruel, mas o governador do Paraná, Roberto Requião, esses dias estava na televisão dizendo que ele não ia contratar, fazer concurso para a TV Educativa do Paraná. A TV Educativa do Paraná, nossa colega aqui, né? Ela precisava de funcionários. Aí diz o seu Requião assim, eu não faço concurso para a TV Educativa. Mas por quê? Porque eu quero gente que trabalhe. O pessoal que é concursado não faz nada. Isso é o nosso governador aqui dizendo essas coisas com toda a clareza e a nitidez. Quer dizer, a decisão por cortar o investimento e manter o custeio alto no mesmo estágio, ou pelo menos no mesmo estágio, é de todas as decisões aquela mais empobrecedora para o Brasil, porque passados 20 anos não há estradas, os portos ficaram velhos, não foram feitas as novas estruturas de acesso, o Brasil empobreceu imensamente, ficou tudo muito caro, e a verdade é que só temos telefone hoje porque se privatizou essa porcaria, porque se fosse depender da Eletrobras, eu me lembro muito bem que um pouco antes das privatizações, um telefone em São Paulo custava $10 mil. Um telefone em Curitiba custava $5 mil para você poder ter uma linha fixa. Então, onde é que nós fomos parar depois de 20 anos fazendo esse negócio de cortar investimento e privilegiar custeio? Fomos parar nessa situação que nós temos hoje aí. Temos hoje aí um atraso gigantesco na infraestrutura brasileira. E isso é assim porque nós não percebemos o quanto é caro manter um batalhão de funcionários públicos inúteis, que é o caso de muitos deles, de uma grande quantidade de pessoas, assunto sobre o qual ninguém tem a menor ingerência. Muito bem, então vamos continuar agora aqui de Curitiba. O Manuel nos está dirigindo também uma pergunta, vamos ver. Olha, ele está perguntando o seguinte, gostaria de saber se o governador vai também reajustar em 45,66% todos os funcionários do governo ativos e inativos. Qual é a sua opinião? Esses 45 é o reajuste do salário mínimo, deve ser, né? Provavelmente, né? Então, para quem está em São Paulo, precisa compreender isso. O governo estabeleceu agora um novo mínimo, R$350 a partir de abril. E o governo do Paraná, como qualquer governo estadual, tem o direito, pela lei 103/2000, lei complementar, tem o direito de estabelecer um salário mínimo regional. O Paraná não tinha salário mínimo regional até então. Agora, o governo do Paraná estabeleceu que aqui no Paraná, de onde nós estamos nesse momento falando, o salário mínimo será de R$437. Mas com um detalhe, não vale para as prefeituras, não vale para o governo, só vale para o sujeito que tem uma empregada doméstica em casa. Então, vejam que coisa notável, né? Então, o governo do Estado estabelece que ninguém pode ganhar menos do que 437, mas ele mesmo não cumpre isso para ele. Então, por exemplo, existem cantineiras nas escolas públicas do Paraná que ganham menos que o mínimo. E aí, porque ganham menos que o mínimo,
Inventou-se lá uma maneira, lá uma malandragem jurídica qualquer para poder aumentar o salário com alguma coisa para ficar no mínimo. Mas o governo do Estado do Paraná não paga a todos os seus funcionários diretamente na carteira o salário mínimo que ele acha que os outros devem pagar para os seus funcionários. Do mesmo jeito que se tivessem as prefeituras municipais do Estado, o Paraná tem 399 municípios. Desses 399 municípios, apenas 50 têm mais de 30 mil habitantes. São 50 exatamente, segundo o censo de 2000. Os outros todos são pequenos. Existe um município, por exemplo, como Jardim Olinda, que tem alguma coisa como 1.400 habitantes. Ora, 1.400 habitantes é a população de um prédio na cidade de São Paulo. Você pega um prédio desses maiores, tem 1.400 pessoas morando ali, facilmente. Então, esses municípios minúsculos não vão jamais poder pagar 457. Mas por que os outros têm que pagar? Olha, veja, eu não estou aqui debatendo se 437 é pouco ou é muito. Eu acho que esse é um assunto no qual o governo não devia se meter de modo nenhum. Porque toda vez que o governo se mete em assuntos de natureza de relações econômicas entre os indivíduos, entre eles, as remunerações, a relação trabalhista, o resultado disso é que ou você faz isso com muita... Se o governo faz isso com muita violência, ele gera desemprego. E eu queria dizer a respeito disso que um amigo meu já me comunicou que, como ele havia cometido a insanidade de registrar a empregada por 2 mínimos na carteira, ele já conversou com ela sobre a demissão que acontecerá inevitavelmente, porque ela não pode pagar aí quase R$900 para empregada doméstica e pronto. Então, esse será um sujeito que não poderá mais ter o benefício da empregada doméstica. Esta moça preferiria ter continuado com o emprego ganhando menos, mas o seu Requião, com a sua vontade de fazer o bem em nome com o bolso dos outros, né, com a moeda alheia, todo governante que faça a demagogia de tentar resolver o problema dos pobres, usando para isso o benefício do esforço alheio, toda vez que acontece isso, gera-se uma coisa chamada desemprego, ou então a sua outra consequência, que é o subemprego. Quer dizer, a pessoa será contratada, contanto que não seja com registro na carteira. Então, na prática, o mercado sempre vence, e aí essas pessoas que são beneficiadas pela pretensa lei do salário mínimo serão, na verdade, prejudicadas, só que o Requião não vai aparecer e dizer que foi culpa dele, ele vai dizer que isso é culpa de alguém que não dele, porque ele não terá nem mesmo a coragem de aceitar o fato de que isso que ele está fazendo é demagogia e que isso não resolve nada. Não é assim que resolve o mundo econômico. As pessoas mais simples sabem que não é assim que funciona. Portanto, o Requião não tem a menor chance de aumentar o salário dos funcionários públicos estaduais na mesma proporção. Não vai, não. Ele não quer nem pagar a senhora da cantina da escola com esse salário. Muito menos aumentar o salário dos outros. Não tem a menor esperança disso. Bom, muito bem. Dando continuidade, nós queremos novamente agradecer, recebemos muitas perguntas, e recomendaria também que você continuasse ligando. As perguntas que nós não pudermos passar para o Munir, certamente no próximo programa ele irá fazer os comentários, mas é evidente que é importante a sua participação. Agora, Ricardo, aqui de Curitiba, Munir, diz o seguinte, faz uma pergunta interessante aqui para você, vamos ver agora, Munir. Se você fosse presidente do Brasil, qual seria a sua conduta ao conduzir o nosso país? Puxa, eu acho que, por mais que eu tenha feito coisas erradas na vida, eu acho que eu não devo ter acumulado uma quantidade de pecados e monstruosidades suficiente para poder merecer um castigo desse. Talvez haja uma coisa pior do que isso, que é ir com a Ideli Salvati para Nova York, que era o projeto esses dias aí que o coitado Gustavo Frutti estava condenado a fazer, né? Viajar uma semana com a Ideli Salvati nos meandros dos bancários internacionais, isso deve ser pior do que ser presidente da República. Então, veja, eu não tenho a psicologia do governante, eu não nasci para isso, eu não tenho habilidade para isso. Isso é uma coisa que está longe das minhas competências reais. Eu consigo, como pensador do assunto, fazer algumas considerações muito genéricas, nenhuma de ordem prática. Eu acho que o que precisa acontecer no Brasil, para qualquer governante que seja, é a compreensão da verdadeira função do governo.
Primeiro, entender que o governo é uma entidade que está aí para ajudar os outros e não para ser ajudado pelos outros. Número 2, entender que o governo é uma entidade que tem de ter uma autolimitação. Então, toda vez que se fala aqui em carga tributária, concordo com o nosso ouvinte Anatoly, que todos os domingos está aqui assistindo o programa, e o Anatoly tem a tese de que deveria haver uma limitação constitucional a que o governo captasse mais de 25% do PIB em impostos. Eu acho que ele tem toda a razão, é isso mesmo. Não se pode dar ao governo de modo nenhum uma liberdade de captação de recursos ilimitada, não pode. Tem que ter um limite máximo. Eu gostaria que o governo entendesse que a missão dele não é fazer leis, mas é criar a menor quantidade possível de leis, e no caso do Brasil, um governo bem-sucedido é aquele governo que conseguisse jogar 90% das leis fora. Então, em vez de ficar fazendo leis durante 4 anos, deveria passar 4 anos jogando fora tudo quanto é lei que não serve, que é o caso real da maioria. Um governo, para dar certo no Brasil, para que possa ajudar de fato o Brasil, teria de ser um governo que entendesse que o Brasil não precisa de um choque de governo, mas de um choque de liberdade. É preciso que se descriminalize o trabalho do empresário. O governo que vai dar certo no Brasil é aquele governo que seja capaz de valorizar o trabalho do empresário e dar valor para quem está produzindo emprego. É aquele governo que entenda que estabelecer empecilhos para que as pessoas se empreguem é a melhor maneira de todas para conseguir que as pessoas se empreguem. Um governo que daria certo no Brasil é aquele governo que compreendesse que a sua missão não é cultivar ódios entre grupos, patrões contra empregados, torcedores contra cartolas, brancos contra pretos, homens contra mulheres, ou seja, o governo deveria criar a igualdade absoluta e total. O governo que daria certo no Brasil é aquele governo que funcionasse com a menor quantidade possível de empregados e jamais contratasse pessoas que não pudessem ser demitidas. Essa é uma regra básica na vida de qualquer um. Nunca contrate alguém que você não pode demitir. Você não deveria contratar um parente para trabalhar na sua empresa, sua cunhada, porque se você vai demitir, você vai ter que brigar com a sua mulher, não dá para fazer isso, né? Não é isso, né? Então, a gente, de modo geral, nas empresas não contrata pessoas que não podem demitir, pois o governo não deveria jamais contratar pessoas que não pudessem demitir, porque o dinheiro com que essas pessoas são pagas é o dinheiro dos pobres. Então, eu diria que, embora eu não tenha nenhuma vocação para o assunto em si, eu acho que há um conjunto de regras fundamentais, de conceitos de trabalho, que nós estamos longe de botar em pauta. Quer dizer, não há nenhum partido no nosso horizonte político atual que compartilhe com essas ideias do modo decisivo, do modo corajoso, do nome forte. Eu diria que o partido que terá viabilidade no Brasil no futuro, o Brasil só tem dois destinos. Ou o Brasil vai se tornar um fracasso total e completo, que é o que ele está fazendo agora, e vai então mergulhar no caos absoluto, e aí então fará pouca diferença, ou o Brasil um belo dia vai ter que acordar desse sono hipnótico. E hora que o Brasil acordar, era fundamental que houvesse um partido inteligente, um partido que propusesse tudo ao contrário daquilo que se faz hoje. Muito bom. Agora, nós temos aqui também de São Paulo a Janete, que, aliás, eu vou me permitir juntar com uma outra pergunta também do Carlos Antônio de Araucária. A Janete de São Paulo e o Carlos Antônio fazem uma pergunta semelhante. Diz ela o seguinte: como é que solicitaria a você, por gentileza, que comentasse a respeito dos relatos da CPI do Osmar Serragui e a citar ou não o envolvimento do presidente Lula em todo o esquema do mensalão? E também desse que nós falamos, que é o Carlos Antônio, se você realmente acha que vai dar pizza ou não. Estamos a caminho as duas perguntas, no fundo, nos revelam que estamos a caminho da cozinha, né? Porque o Osmar Serralho, que é o deputado federal, que é relator de uma das CPIs, da CPI dos Correios, já disse que provavelmente não se terá o presidente da República. Então, é mais ou menos como você fazer uma ação. O que se está fazendo no Brasil é fazer uma ação policial contra uma casa de prostituição e fichar os clientes e as funcionárias
e deixar a cafetina para lá por falta de provas. Então, tinha lá a cafetina, mas como ela não estava naquele momento nem tomando um drink com ninguém e nem em nenhuma outra situação mais comprometedora, então a cafetina ficou isenta automaticamente da culpa. Essa é a situação, isso que está implícito nessa decisão da CPI. Então, é óbvio que isso já estava esperado, foi denunciado insistentemente no final do ano passado, que o conjunto de situações, esse conjunto de denúncias iria mais ou menos ir por essa direção, já que agora começa um ano político, né, a partir de 15 de fevereiro, aí, que começa mais ou menos a ação, aí as câmaras voltam à ação, quer dizer, o mundo político retoma em meados de fevereiro, e aí durante esse período que antecederá as eleições, é óbvio que haverá um conjunto de acordos de todos os tipos, sobretudo porque agora, né, por favor, não esqueçam, foi derrubada semana passada a vinculação, quer dizer, a verticalização. Não é mais necessário que a coligação nacional se multiplique pelos estados. Quer dizer, você pode ter, numa cidade como São Paulo, um acordo político no estado de São Paulo, um acordo político entre o PSDB e o PFL, e pode ter, para a presidente da República, um acordo político entre o PSDB e o PT. Então, como as coligações agora estão completamente desorganizadas, estão desvinculadas da coligação central, aquela da eleição de maior, né? Então, por causa disso, na prática, concretamente, realmente, nesse momento, os políticos regionais todos, então, aumentaram a sua necessidade de negociar, quer dizer, aumentaram a quantidade de trunfos na mão. E é por causa disso que nós vamos ter aí um arrefecimento do teor político das denúncias. É claro que na imprensa, se a imprensa tiver um mínimo de patriotismo, continuará havendo a mesma intensidade de denúncias, mas no âmbito institucional das CPIs, você pode esperar uma meia pizza pelo menos, mezzo calabresa e mezzo mussarela, pelo menos alguma coisa assim. É verdade. Infelizmente, é absolutamente triste que nós não tenhamos tecido orgânico político para ter feito aqui alguma coisa que lembrasse minimamente um país decente. Conseguimos aí botar para fora o Roberto Jefferson e o José Dirceu, ambos porque estavam marcados para morrer desde o início. Agora, toda esta turma, esta escumalha de políticos que está aí, esta turma aí tende a sobreviver mais um tempo. E, infelizmente, nós também não temos capacidade política eleitoral para não votar neles, né? É muito provável que muitos deles voltem aí, os que pediram demissão, pelo menos. É isso aí. Muito bem, nós continuamos agradecendo, só que nós temos poucos minutos antes de encerrar esse programa, então solicitar desculpas antecipadas por aquelas perguntas que não poderão, evidentemente, ser respondidas, mas nós vamos repassar ao senhor Munir. Bom, aqui o Oscar de Curitiba diz o seguinte: parabéns pelo programa e principalmente agradecer ao Munir pelo e-mail a mim enviado sobre as mudanças no programa. Sobre a operação Tapa Buraco, é necessário constar que já estão tendo vários problemas, principalmente no oeste do nosso estado. Muito bem. Muito bem, também tem aqui de Mariana, aqui de Curitiba. Também parabenizo pelo programa, está maravilhoso. E gostaria de saber o que acha sobre a demissão do Boris Casoy. Apesar de você já ter comentado isso, né? Vale a pena dizer uma palavrinha. O Boris Casoy foi demitido por questões políticas. O Boris Casoy é o único... É verdade que o Alexandre Garcia, da Globo, tem uma certa independência, mas ele, de modo geral, veja, uma organização do tamanho da Globo tem, às vezes, chance de colocar ali algumas pessoas, né? Algumas pessoas que têm uma atitude mais crítica. Então, você consegue ouvir o Diogo Mainardes toda a semana naquele programa Manhattan Connection, dizendo que bem entende. É verdade que na televisão ele não é nem de perto o Diogo Mainardi, que é na revista Veja, é muito mais leve, não é isso? E você também, de vez em quando, ouve o Alexandre Garcia, também muito sincero na Globo. Mas eles são ocasionalmente sinceros. De modo geral, eles entram dentro daquele ambiente pasteurizado. E o Boris Casoy não. O Boris Casoy representava um sujeito que todo dia dizia realmente o que pensava e tinha, por causa disso, uma atratividade de público muito grande. O Boris Casoy, no entanto,
não sobreviveu ao fato de que a realidade é que os donos de televisão são comerciantes. A gente nunca deve confundir essas coisas, né? Esse é um erro fundamental. Uma coisa é você encontrar um intelectual, por exemplo, eu sou um intelectual, eu não tenho vinculações econômicas, então eu tenho uma liberdade para dizer o que eu penso. Então eu digo aquilo, assumo a responsabilidade por aquilo que eu digo. Agora, um dono de televisão, um sujeito que tem a TV Record, ele vive da possibilidade de obter propaganda, de obter anúncios. Acontece que a gente nunca lembra que o governo é dono de 40% da economia brasileira. De cada R$10 que são produzidos no Brasil, 4 o governo pega para ele. Então, o sujeito que tem 4 de 10 e que não faz nenhum esforço para ganhá-lo, faz esforço para quê? Para gastá-lo. Quer dizer, enquanto você gasta 100% do teu tempo para ganhar um dinheirinho, o governo gasta dinheirinho esse que 40% vai ficar no bolso do governo. O governo gasta 100% do tempo dele para gastar os 40%. Então, o governo é um especialista em gastar dinheiro, e uma parte do dinheiro que ele gasta com as televisões. Então, o Boris Casoy foi claramente, isso está absolutamente esclarecido, foi claramente demitido porque a TV Record foi chantageada pelo Banco do Brasil, que retiraria uma certa verba lá, de 10 milhões de reais, se não me engano, por mês, que iria para um outro lugar, e entre os 10 milhões o Boris Casoy, a TV Record prefere ficar com os 10 milhões. Fala, Bolas. Muito bem. Seguramente, se oferecerem 10 milhões para o dono dessa televisão, eu também não vou mais estar aqui, provavelmente. Não, está aí. Vamos fazer força para que continue, Munir, porque está muito interessante. Muito bem, nós queremos fazer uma pequena retificação. Nós recebemos agora a informação de que não são os 10 últimos minutos, mas sim 30 minutos finais. Então, desculpe, dá muito tempo ainda de você enviar as perguntas. De São Paulo, Ronaldo está fazendo o seguinte comentário e solicitando também que o Munir faça alguma observação. Comentar sobre as famosas aberturas de arquivos da ditadura, sendo que a Rede Globo fez a reportagem divulgando como se fosse verdade. Mas a Polícia Federal apresentou o laudo que desmentiu essa reportagem. Na TV Câmara, a entrevistada disse ter 2 laudos e queria saber qual era o certo, considerando a reportagem da Globo como um laudo. Olha, eu não sei exatamente o caso, não posso opinar sobre ele. Eu posso opinar sobre o quadro geral dos acontecimentos. Deixa eu ver. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a esquerda passava a vida inteira reclamando, no tempo do governo militar, que eles queriam que se abrissem os arquivos para saber onde estão enterradas as pessoas que foram mortas no processo autoritário, queriam saber isso, queriam saber aquilo. Bom, até que um belo dia a esquerda tomou o poder. Com o governo do Lula, até mesmo com o governo do FHC, já era a esquerda. Tanto é que quem começou a fazer a recompensa da esquerda, quem começou a dar as indenizações foi o FHC. Então, por exemplo, isso significa que há 11 anos quem está comandando o Brasil é a esquerda. Faz 11 anos que a esquerda manda no Brasil. O Itamar Franco não era de esquerda. Então, tivemos 8 anos de governo no FHC e agora 3 governos Lula. São todos eles da esquerda. Então, faz 11 anos que a esquerda comanda o Brasil. Os arquivos continuam lá, todos lá na antiga NABIM, né, que é o antigo SNI, e nos demais órgãos de repressão, como o DOI-CODE, etc., Sinimar, etc., etc., etc. Muito bem. Aí, quando a esquerda tomou o poder, ela falou, bom, agora nós não precisamos mais pedir para abrir os arquivos, porque já que estamos no poder, vamos abrir nós mesmos. Só que aí, quando eles foram abrir os arquivos, eles descobriram o seguinte, que nos arquivos tem lá coisas que, obviamente, falam mal dos militares, que é tudo que eles queriam, era criminalizar os militares, né? Mas, ao mesmo tempo que tem lá coisas feias sobre os militares, também tem coisas feias sobre o seu Zé Genuíno, tem coisas horrorosas sobre o seu Zé Dirceu, que matou não sei quem, tem coisas muito mais feias ainda sobre esse ou aquele assalto a banco, enfim, dentro dos arquivos da tal da repressão, existiam coisas boas e coisas ruins para a esquerda. Ora, como a esquerda no Brasil vive criando a falsa imagem de que ela é uma espécie de legião de santos, de anjos, que é de pessoas puríssimas, que nunca na vida dela elas tentaram fazer errado, e que eram batalhadores pela paz no mundo, pela irmandade, pela fraternidade.
e que eles foram então terrivelmente perseguidos pelos monstros chamados militares. Como a esquerda vive desta imagem completamente falsa e fictícia dela própria, então quem é o primeiro que não quer que o Brasil saiba das barbaridades que a esquerda fez? Os próprios esquerdistas. Então, tão rapidamente quanto a esquerda queria abrir os arquivos da ditadura, no tempo da ditadura, a esquerda agora esforça-se o máximo possível para abrir, mas talvez apenas abrir um pouquinho, não abrir demais, porque abrir demais vai escancarar para todo mundo como as coisas são, de fato. Então, na prática acontece isso. Então, eles querem mostrar só a parte boa da esquerda e não querem mostrar a parte ruim. Como a parte ruim é maior do que a parte boa, então não se abre mais arquivo nenhum. Essa é a explicação para esse fato. Muito bem, o Paulo aqui de Curitiba, ele faz uma pergunta a respeito de um assunto local, mas que é de importância, evidentemente. Gostaria de saber o que você acha do uso da TV Educativa do Paraná, que durante os 365 dias do ano é usado pelo governo. Eu julgaria, se fosse ligado à justiça eleitoral, me perguntaria se isso não é crime eleitoral também. Então, eu tenho uma televisão educativa que custa milhões, composta por uma equipe de pessoas que trabalham e cujo salário é pago pelo Estado. Essas pessoas são empregadas, portanto, com dinheiro público. A TV educativa deveria estar lidando com causas públicas. No entanto, o governador do Estado acha que a missão dessa TV educativa é produzir uma espécie de campanha sistemática à sua pessoa, ou as teses que são teses eleitorais da sua pessoa. Eu vejo isso como uma irregularidade eleitoral, e eu, se fosse da justiça eleitoral, se tivesse por do autoestima, o mínimo de autorrespeito, eu iria entrar com uma representação, eu iria seguramente entrar, movimentar os direitos, aí, os recursos da lei para impedir que isso continuasse acontecendo, que é, obviamente, uma coisa errada, tenho certeza que é, não tenho a menor dúvida. De São Paulo, José Alves faz um comentário. Gostaria que o programa fosse repetido durante a semana e comentar sobre o Fórum Social Mundial e o Fórum de Davos. Esses assuntos estavam na pauta, né? Olha, a repetição do programa, eu não sei, eu não tenho certeza, eu tenho a impressão que ele é repetido em São Paulo, sim. Eu vou pedir aqui para a Priscila que, por favor, faça uma investigação rapidamente. Está aqui me dizendo que ainda não é repetido, mas está nos planos de repetição em São Paulo e também aqui em Curitiba. Então, por favor, esperem. Com relação aos dois fóruns, eu gostaria, então, de dizer o seguinte. O Fórum de Davos é uma cidade da Suíça, que foi escolhida vamos imaginar, por esse grande movimento econômico globalizante, para fazer um encontro anual para discutir o futuro do mundo, o futuro do capitalismo, se as coisas vão bem, se vão mal, etc. Como a esquerda menos informada acha que o neoliberalismo é uma forma de capitalismo, então nasceu dentro desse mundo esquerdista muito meio primário, assim, esse que domina aqui no Brasil, por exemplo, nasceu a ideia de que esse tal de Fórum de Davos era uma conspiração capitalista internacional, por ser neoliberal. E resolveram criar, então, uma espécie de anti-Fórum de Davos, que é o tal do Fórum Social Mundial, cuja primeira edição, não só a primeira como várias, foi feita no Brasil, em Porto Alegre. Foi uma ideia do editor do jornal Le Monde. O jornal Le Monde é um jornal de esquerda na França, um jornal histórico de esquerda, e o editor do jornal Le Monde falou, por que não Porto Alegre? E escolheram Porto Alegre porque havia lá um governo de esquerda com todo o dinheiro no bolso para poder bancar, né, para poder produzir esse fórum fisicamente, operacionalmente falando. E aí então criou-se uma situação ridícula, para dizer o mínimo, em que tem lá o Fórum de Davos reunido na Suíça, e no Fórum de Davos, nas últimas duas edições, o Brasil esteve por cima da carne seca. O mercado financeiro internacional descobriu que existe o tal do BRIC. BRIC é uma sigla, B-R-I-C, B para Brasil, R para a Rússia, I para a Índia e C para a China. Esse tal do BRIC é um conjunto de 4 países, entre eles o Brasil, que são os 4 países do futuro. Quer dizer, o capital financeiro internacional, olhando para esse negócio de globalização do capital financeiro,
olha para esses 4 países e fala aí, aqui é que está a grana. E colocaram o Brasil lá com toda a sua ênfase, em Davos, nos últimos 2 anos. Esse ano, o Brasil e a Rússia saíram fora. O Lula nem foi. Mas não foi por uma outra razão. Mas dentro do charme, né, perderam o charme em Davos, o Brasil e a Rússia. O Brasil porque não cresce, então não é mais país do futuro, porque todo mundo viu que não cresce. A Rússia porque a Rússia é um país que se confunde na prática com a máfia. Não há nenhuma diferença entre o governo russo e a máfia russa, são a mesma coisa. Portanto, a China e a Índia assumiram completamente as atenções lá, hoje lá em Davos. E o Fórum Social Mundial foi sequestrado pelo Chávez. O Chávez levou lá para a Bolívia, para a Venezuela, e o Fórum Social Mundial custou 50 milhões de dólares. Desses 50 milhões de dólares, só foi capaz de explicar 3 milhões. Os outros 47 foi o Chávez que pagou escondido, porque ele também não quer que pensem que o fórum é uma espécie de claque para ele mesmo. Mas tanto virou um assunto do Chávez que o Lula não foi, com medo de que ele virasse coadjuvante no show do Chávez. É mais ou menos o Lula fazendo coro no fundo, frente a um Chávez cantando todas as músicas. Como o Lula não foi ao Fórum Social Mundial, por medo de perder para o Chávez a importância da mídia, etc., ele também ficou impedido de ir ao outro, porque ir ao outro significaria para o Chávez uma espécie de desaforo, não ir no Chávez e no outro seria desaforo. Então ele não podia nem brigar e nem aparecer do lado do Chávez. Então o Lula ficou sem opção e acabou indo passear em outro lugar qualquer. Mas o engano que as pessoas fazem é de achar que o Fórum Social Mundial é uma entidade que possa ter alguma possibilidade de contribuição com o mundo. Ela, na verdade, é apenas uma reunião de crianças, adolescentes, alguns com 60 anos de idade, todos os malucos e todos esses sujeitos esquisitos, como José Bové, como Saramago, essa gente que vive de criar ações na mídia, vive de fazer movimentação de ideias, essa gente que vive de prestígio da imprensa, essa gente que não tem conteúdo realmente, se encontra lá para procurar ver quem é que é capaz de produzir o maior escândalo. O Fórum Social Mundial é apenas uma reunião de gente profundamente descontente e gente profundamente magoada com alguma coisa. Ele não tem potencial nenhum de produzir qualquer ideia boa que seja, e na prática ele só serve para quê? Na prática ele só serve para essa gente toda saber que o outro existe e para que alguém tente capitalizar esta chateação politicamente, que é o que o seu Hugo Chávez está querendo fazer lá na Venezuela. Em compensação, o outro lá em Davos também não é flor que se cheire, porque não se trata de uma conversa inteligente, uma conversa neutra sobre os destinos do mundo com todos os seus parâmetros. É, na verdade, uma espécie de conversa oportunista que os principais países que usufruem das riquezas do mundo fazem, para tentar entender como é que mantém essa situação favorável, estável. É a sustentabilidade da sua riqueza, digamos assim. Enquanto que lá na Venezuela é a sustentabilidade dos seus desgostos e mágoas. Mais ou menos isso a diferença. Muito bem. Agora, Munir, nós temos um comentário aqui da Cileide de São Paulo, que não deve ter gostado de um comentário que você fez, mas nós temos obrigação de passar para que você possa apreciar. A Cileide fala eleitoral. E não sei o que não é trabalhar, pois atendemos ao público direto e reto. Quando falar do funcionalismo federal que não trabalham, especifique os órgãos. E está convidado a visitar um cartório eleitoral para ver como é o trabalho. E agora, Munir? Todos menos você. Pronto, tá? Não era nada contra você, não seja assim tão sentimental. A verdade é que você há de concordar comigo, se você tiver um minuto de reflexão sincera com você mesmo, tenta faz o seguinte, antes de você brigar comigo, aí semana que vem você liga e eu ponho a sua pergunta aqui no ar. Você faça um estudo mais objetivo, sincero, honesto, tá?
pode mandar por um pseudônimo, eu não conto para ninguém que foi você. Você faça assim, você pegue todas as pessoas que trabalham no TRE de São Paulo e faça uma estatística para dizer para mim quantos de verdade trabalham tanto quanto você. E se você fosse dona desse negócio, se eu fizesse com você um contrato de gestão pessoal para te dar um dinheiro, para você tocar isso, quantas pessoas você acha que precisaria ter para conseguir o mesmo resultado? Faz para mim essa análise, porque eu não estou falando de casos específicos. Se você fizer essa análise, você vai descobrir e concordar comigo, com toda certeza, de que a quantidade de desperdício no governo federal é monstruosa, gigantesca. Pode variar de lugar para lugar, pode variar ser um pouquinho mais aqui, um pouco menos lá, mas, em média, é uma monstruosidade. E as pessoas não se dão conta disso. Não foi nada pessoal, tá? Não fique chateado. Muito bem. O Flávio, aqui de Curitiba, pergunta: se entrassem políticos pensantes de verdade na educação, o Brasil, a médio e longo prazo, não sairia dessa dívida externa que tem? Olha, não é que sairia da dívida externa, o Brasil a médio e longo prazo melhoraria muito, mas só cuidado, porque a gente, quando começa a operacionalizar essas ideias, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, que é o seguinte: olha só, você não deve esperar dos políticos que eles sejam pessoas de grande autonomia intelectual, porque eles não é da natureza deles. Você encontrará políticos por aí que nunca leram um livro na vida. Quando leram assim as orelhas, ou talvez um pedaço, o prefácio. Então, a vida de uma pessoa do mundo político é uma vida voltada para a ação. O que torna alguém um político, o que faz um político político, é a pessoa, você reconhece quando alguém é um político, quando essa pessoa acredita que a coisa mais importante da vida é a ação. O sujeito só pensa em ação concreta. Esse sujeito é o sujeito que nasceu para ser político. Ele não acha que estudar seja uma coisa boa. Ele acha que é uma perda de tempo. Quem nasceu para ser empresário acha outra coisa. Acha que o negócio da vida mesmo é você ser possuidor de coisas. Então, se um filho de um empresário muito rico for estudar filosofia, o pai vai dizer assim: mas meu filho, isso aí dá dinheiro, meu filho. A cabeça do empresário típico é aquele sujeito que só vê sentido nas coisas que são reais, concretas. A cabeça de um político típica é a cabeça dele acha que só tem valor na vida o que é ação, é votar, é brigar, ganhar a eleição, ele não tem interesses intelectuais. Ora, se o político, por natureza, não tem interesses intelectuais, onde é que está a salvação da lavoura? Não está nele próprio, mas está nas pessoas que estão acima dele. Então eu preciso ter acima dele uma quantidade de gente, em quantidade suficiente, com massa crítica, para que essas pessoas possam contaminar o político, o empresário e os outros das melhores ideias possíveis. Então, se esse pessoal que está em cima é um pessoal mal formado, mal educado, inculto, é uma pessoa de conteúdo ruim ou de conteúdo torto, então essas pessoas aí só passam para baixo o conteúdo pior que se possa imaginar. E por causa disso é que nós temos um país que tem, o Carlinhos Oliveira dizia que o Brasil foi formado, foi construído de barro mole. Quer dizer, nós temos esse país com essa inconsistência, com essa incapacidade de ter sucesso, porque nós, antes de mais nada, temos um conjunto de ideias, um conjunto de concepções lá em cima que é muito ruim. O que nós chamamos de intelectual no Brasil é, de modo geral, um sujeito muito analfabeto, mas que tem um palavreado para tapear você e fingir que não é. Então, não é no político que você vai encontrar a solução. Você vai encontrar a solução no sujeito que influencia o político. Então, se os sujeitos que estão acima puderem ter mais qualidade, eles influenciarão mais políticos e, portanto, esses políticos terão uma agenda que não é eles que fazem, mas eles esposarão agendas de trabalho muito, muito melhores e muito mais inteligentes. Então, o que nós temos que fazer, antes de consertar os políticos, nós temos que consertar a intelectualidade. Temos que consertar quem está fazendo a cabeça dos políticos. Não tem saída. Eu gostaria muito que não tivesse outro jeito, mas não tem. O Brasil tem que aprender que, para poder ter desenvolvimento, civilização e riqueza, tem de ter, antes de mais nada, cultura. E cultura só se consegue quando um grupo de pessoas em cima
faz o sacrifício de procurar as melhores fontes e se dedicar honestamente a uma verdadeira educação e não a uma educação falsa para fazer proselitismo de ideologia totalitária na universidade. Quer dizer, isso não é cultura nenhuma, isso é simplesmente a perversão do que se chama de verdadeira cultura. Muito bom. Agora de Campo Largo, Elias solicita que você faça, Munir, por gentileza, um comentário sobre a educação no Brasil e a má remuneração dos professores. Olha, a educação no Brasil é lamentável, de modo geral. Ela não é mais um problema de natureza de cobertura. Você, no Brasil hoje, moderno, tá? É muito difícil você encontrar um lugar que diga assim, aqui não vou para a escola porque não tem escola. Ou pode ser que não tenha escola perto, mas tem escola ali, depois, ali adiante, tem escola. Então, ainda há alguns casos assim, viu, Couto? Na Amazônia, nas regiões mais pobres do Nordeste, ainda há dificuldade de cobertura. Mas na maior parte do Brasil, esmagadoramente maior, não há mais problema de cobertura. Quer dizer, os brasileiros, eles já podem ir para a escola garantidamente, tem escola para todo mundo, escola pública gratuita. Uma boa parte delas até faz a merenda escolar, até fornece a comida. Bom, mas isso só resolve um pedaço do problema, que é o problema da quantidade. O que não se consegue nem mesmo chegar perto é da solução para a qualidade. Porque a qualidade no Brasil da educação é lamentável, porque os que ensinam os professores são muito ruins, em média, porque os professores são mal ensinados, os sujeitos que ensinam os professores são muito ruins, e assim nós vamos de uma cadeia de baixo para cima, até que chegamos à mesma origem do problema da pergunta anterior. No fundo, o problema todo ele está na intelectualidade brasileira. Eu conheço muito bem professores do ensino no estado do Paraná, eu fui palestrante para grupos enormes de professores durante anos. Eu tenho a impressão que uma parte dos professores do Paraná, por exemplo, ainda duvidam que devam ensinar às crianças formas que não sejam nós vai, nós fumo. Então, quando um professor duvida se deve corrigir, quando a criança fala nós faz, nós fumo, é sinal de que a educação no Brasil está numa crise de qualidade, de conceituação enorme. Então, eu diria para você, a questão da remuneração é muito importante. Eu não tenho menor apoio a pagar mal o professor, mas eu diria que ela é uma questão secundária, porque não é um problema apenas em relações trabalhistas, é um problema de discutir assim, afinal de contas, que educação é essa que nós fazemos? Para que nós fazemos essa educação? O que nós queremos de última análise? Eu tenho a impressão que nada disso foi resolvido. E quando é resolvido malignamente. Quer dizer, para que tem educação? Para formar cidadãos. Ora, o que é formar cidadãos? É você pegar crianças que não sabem botar a crase, o professor também não sabe botar, por isso é que ele não acha que é importante botar a crase. E pega crianças que não sabem botar a crase e o professor quer ensiná-los a ser cidadãos. Ora, o que é ser cidadãos? Ser cidadãos é você ficar por aí fazendo campanhas ecológicas, reclamando do pai e da mãe que fumam, ficar implicando com os mais velhos. Quer dizer, crianças que não têm a menor ideia de onde é que vem a economia doméstica, acham que ser uma criança bem formada é ficar se transformando num pequeno chato, num eco chato, um ecoambientalista, não, um pequeno ambientalista chato, coisa que ele não entende. Não sei se vocês viram aí na rádio, está passando agora um programa do Partido Verde, em que uma criança aparece lá e diz assim, eu sinto muito porque as coisas vão muito mal, mas não sei se vocês sabiam, o Partido Verde. Olha, eu acho que isso é tanto exploração infantil quanto exploração sexual de menores, eu não vejo muita diferença. Você pega uma criança de 10, 11 anos e você põe na televisão para fazer um texto político, de apoio a um partido político, defendendo nessa conversa uma justificativa para a existência desse partido em relação a problemas que essa criança não pode entender, porque ela não tem idade para isso. Ué, o que é isso a não ser exploração intelectual de menores? É a mesma coisa. Então, aquilo a que se reduziu a educação no Brasil, de modo geral, é um processo muito malandro e pilantra de exploração intelectual de menores, e para isso eu acho que não se devia pagar nenhum tostão.
Agora, obviamente que existem professores e há sempre um 10% de pessoas notáveis e pessoas incríveis que são muitíssimo mal remunerados, são injustiçados e que não se vê nenhuma perspectiva para melhoria, porque o sistema sindical ligado à educação impede que você remunere os melhores. Por quê? Porque ele não quer que se saiba o quão ruim 90% dessas pessoas está. Muitas delas estão ruins porque não foram ensinadas e poderiam melhorar dramaticamente. No entanto, muitos deles não têm mais solução. Não têm mais solução porque, de certo modo, não têm interesse nenhum em melhorar. Ou porque acham que ensinar a criar pequenos cidadãos já seja uma solução viável para as suas vidas. Portanto, eu penso que o problema da educação no Brasil é de uma complexidade imensa e não pode ser reduzido a apenas um debate de natureza salarial, que é o que fazem hoje essas conversas de governo com o sindicato. Bom, nós queremos, evidentemente, pedir desculpa, nós ainda temos muitas perguntas e certeza que algumas ficarão para o domingo que vem, queremos agradecer, mas tem algumas que nós vamos juntando para ter o mesmo, quando se refere ao mesmo assunto. Aqui nós temos duas perguntas interessantes. O primeiro do Edgar diz o seguinte: Munir, você não tem medo de ser maltratado pelo PT? Nossa, tenho tanto medo que eu já vou comprar um poodle amanhã mesmo. Vou andar com ele na rua, assim, porque de repente, né, vai ser a solução. Não tenho medo mesmo. É isso aí. Muito bem. O Gilberto, lá de São Paulo, pergunta o seguinte: tem alguma explicação quando Lula pagou 15 bilhões de dólares para os acionistas e investidores internacionais? Enquanto isso, os nossos aposentados aguardam o pagamento das ações revisionais que nunca ocorrem? Você deve estar falando do pagamento antecipado do FMI. Deve ser isso, né? Pois isso é uma bobagem financeira. Quer dizer, o Brasil devia ao FMI e devia a milhares de outros aplicadores. Os aplicadores comuns cobram da gente 18% ao ano e o FMI cobra 5%. Aí eu pego e pago logo aquele que me cobra 5% e fico devendo para... Tem que botar alguém no lugar, né? Eu vou lá no mercado e arrumo mais um de 18%. Quer dizer, é mais ou menos uma espécie de reimidas às avessas, é um tio Patinhas masoquista. Eu não sei por que inventaram uma coisa dessa, mas é mera demagogia. Quer dizer, o governo faz um mau negócio desse tamanho, né? Eu não estou nem tentando me referir aos problemas que você está comparando, né, com os aposentados, mas o negócio em si é de uma infelicidade absoluta. E só se compreende que tenha sido feito porque o Brasil, tão hipnotizado como está, é incapaz rigorosamente de compreender o que aconteceu. Na verdade, fizemos o pior negócio do mundo, não é isso? E todo mundo que tem a ver dinheiro vai fazer a mesma pergunta que você. Para todo mundo pareceu não só injusto, como é o caso seu, como, no fundo, profundamente imbecil, porque não se faz uma coisa dessa. Você está devendo para o seu pai e está devendo para o banco. O que você faz? Você paga o seu pai que te cobra, não cobra juro nenhum, porque é o seu pai, e você vai lá correndo pegar mais dinheiro no banco. Qual é o cabimento que tem isso? Sentido. Não tem sentido nenhum. Muito bem. Nós estamos, então, agora sim, nos últimos 10 minutos, e queremos, então, agora vamos unir mais duas perguntas aqui da Eliane, de São Paulo, e do Adriano, aqui de Curitiba, e as perguntas são no mesmo sentido. Por que nos Estados Unidos são apenas 2 partidos, no Brasil são tantos? E gostaria também de saber, diz o Adriano, como você vê o declínio da liderança econômica dos Estados Unidos no mundo? Nos Estados Unidos há muitos partidos também, só que eles não aparecem jamais, você só consegue ver 2. Aqui, não sei se você sabia, mas o Brasil tem uma tradição de ter poucos partidos reais, verdadeiros. Antes da Revolução de 64, tinha 3 partidos de verdade. Tinha a UDN, que era o partido, digamos, equivalente ao PFL hoje, mais conservador. Você tinha o PSD, que era um partido tido como sendo meio de centro, assim, meio social-democrata, mas naquela época não se falava assim. E tinha o PTB, que era o partido do Getúlio Vargas, que era, o PT sem ideologia. Era o partido que representava os trabalhadores, mas não tinha ideologia socialista. E tinha a ideologia socialista que ficava no PC, no Partido Comunista, que vivia sempre meio perseguido, então na prática não existia. Aí quando houve a Revolução, houve uma bipartidarização. Então os partidos todos viraram 2. O MDB, na ocasião, que reunia todos os partidos mais à esquerda, os políticos mais à esquerda, e a Arena, que reunia o pessoal da UDN, mais ou menos.
Aí essa formatação foi indo até que um dia obrigaram a botar o sigla P alguma coisa, daí o MDB virou PMDB, e a Arena dissolveu-se em vários partidos, sendo entre eles o antigo PP, que não tem mais, e mais o PFL, enfim, ele dissolveu-se em várias sequências. Na prática, a tendência de um país como o Brasil é haver uma redução da quantidade de partidos. Basta que se cumpram aí algumas regras que impedem, por exemplo, a sobrevivência de partidos que obtêm uma quantidade de votos menor do que tanto. Hoje, por exemplo, para você colocar um partido novo, é muito difícil, tem que ter 500 mil votos, se não me engano, e é difícil conseguir fazer isso. Então, eu tenho a impressão que no Brasil a tendência é de haver uma concentração de partidos. Como nos Estados Unidos, onde há dezenas de partidos, no entanto, você só ouve falar em 2. Essa concentração também é que ocorrerá, também no Brasil, a diferença é que lá há menos espaço para coligações, o sistema deles é diferente do nosso. Então, como aqui coliga muito, então aqui os partidos pequenos sobrevivem aí nesses resquícios de cargos públicos aí. Então, mesmo assim, a tendência é que haja isso. Agora, com relação ao declínio dos Estados Unidos, eu diria que pode até haver um declínio do seu ponto de vista estatístico, porque por uma razão entrópica, há uma tendência natural a que aquilo que é grande diminui de tamanho, né? Então, você lembra que no Brasil teve um momento em que todos os caminhões pesados eram vendidos pela Scania. Hoje, você tem, a Scania não é nem o maior mais, a Volvo acho até maior do que a Scania. Houve um momento no Brasil em que todos os automóveis pequenos eram da Volkswagen. Hoje a Volkswagen já perdeu o primeiro lugar para a Fiat. O ano passado, o maior produtor de automóveis do Brasil foi a Fiat, não foi a Volkswagen. E isso acontece com tudo. Quer dizer, você tem com todo mundo que tem muito tamanho relativo, tende a perdê-lo com o tempo. Então, os Estados Unidos vão, obviamente, perder a dimensão econômica quantitativa para o aumento da China e da Índia. Cada país desses tem 1 bilhão de habitantes. Então, eles vão ficando cada vez mais diluídos. Por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo hoje representa menos de 30% da economia brasileira, já foi metade. Agora, o fato de que essa redução de tamanho relativo não implica em que haja uma diminuição do dinamismo intrínseco. Então, a economia americana continua sendo a economia mais sofisticada do mundo, a mais completa, e aquela onde acontece a maior taxa de produtividade de todas as economias do mundo. Então, sob o ponto de vista de movimentação intrínseca, não é verdade que os Estados Unidos estejam perdendo a liderança. Sob o ponto de vista de comparação de montantes econômicos relativos, os Estados Unidos certamente ficarão cada vez menores, porque o crescimento relativo, sobretudo da Índia e da China, é muito grande, e ele então diluirá o tamanho relativo dos Estados Unidos. Bom, nós estamos então nos últimos minutos, então parece que ainda poderá ser mais uma ou duas perguntas, né? Acho que eu tinha, na verdade, curto de dar uma pequena mensagem final aqui. Não. Então nós pedimos desculpas, você sabe que nós não fazemos de propósito, mas é que há uma impossibilidade física de continuar além do nosso horário, e nós sempre tentamos responder tudo que for possível. Então, eu queria então aproveitar esse restinho de tempo para dizer o seguinte, que você que está me ouvindo e mora em Curitiba, se você tiver interesse em fazer de verdade uma experiência de aquisição de cultura, esse semestre agora iniciam-se 9 grupos de estudo, junto a uma entidade aqui de Curitiba, que permitem que você, durante 6 meses, em encontros quinzenais, são 10 encontros ao longo de 6 meses, portanto, 5 meses, são 2 encontros por mês, um a cada quinzena, você consiga então sentar com mais 12 colegas, junto com o instrutor, e ler do começo ao fim, ler um livro inteiro, fazer um estudo de um tema de cultura humana profundo que vai desde assuntos ligados à prática dos executivos até assuntos ligados à cultura pura humana, da origem do ser humano, daqueles valores históricos importantes. Então eu gostaria muito que, se você tivesse interesse nisso, nós vamos colocar aqui no ar agora um telefone para você ligar e fazer uma inscrição. Por exemplo, entre os 9 grupos de estudo que estarão sendo apresentados, um deles é comigo, né? Outros 8 são muito interessantes. Você, por exemplo, poderá pegar a obra Dom Casmurro, do Machado de Assis, que foi
que é de todos os livros brasileiros o mais notável romance, e a partir da leitura comentada, a crítica, junto com um instrutor do Machado de Assis, do livro Dom Casmurro, você vai entender como se formata na literatura a psicologia humana, as diferenças entre os tipos psicológicos, como é que os 12 signos se manifestam em características comportamentais, por exemplo. Esse é um dos 9 grupos de estudo. Um outro grupo de estudo é um grupo de estudo sobre a obra de Shakespeare, através da leitura de Hamlet, que é um dos dramas de Shakespeare. Você vai compreender todo o universo da obra shakespeariana. Ainda um outro grupo, conduzido pelo Rubens Portugal, que fala sobre a sabedoria dos executivos. Quando um executivo é algo, o que quer, você quer como executivo ser o que, afinal? Você quer ser alguma coisa ou você quer simplesmente fazer coisas acontecerem? Essas são as dúvidas que você vai ajudar a entender, que passa pela cabeça de qualquer gerente fazendo o grupo de estudos do Rubens Portugal. Enfim, são 9 grupos de estudo, cada um sobre um tema diferente, eles acontecem em dias diferentes. Se você tiver tempo, você pode fazer todos se você quiser. O telefone está marcado ali na tela e será um prazer muito grande encontrá-los lá, os que tiverem vontade de fazer, então, um semestre de compreensão das ideias que formatam, em última análise, a cultura humana. Espero que vocês possam frequentar um deles, pelo menos. Então, com isso, queria agradecer muito a você novamente. Nossa, é um prazer estar aqui. E dizer a todo mundo que nós não pudemos atender, que não fizemos propósito, nos perdoem, e nos encontramos aqui daqui a uma semana para mais uma edição do programa Direto ao Ponto. Muito obrigado. Ótimo, nós vamos então passar as perguntas, são inúmeras as perguntas que não temos condições de responder, passa o horário, mas tenho certeza que tem agradado a todos, ao menos a polêmica sempre é um ponto interessante para você discutir e esclarecer a situação. Parabéns também, as perguntas não respondidas, né? Pois, agora vamos de 1001 Noite? Vamos lá, vamos. Muito bem, então. Tá muito bem, até lá. Um grande abraço a todos. Voltamos com o nosso programa de venda maravilhosa de joias, relógios, tapetes e obras de arte. É o 1001 Noites levando até a sua casa esse desfile de maravilhas. Coisa boa, você não precisa sair de casa, fica aí no conforto do seu lar assistindo. É nosso convidado para um desfile de joias. Aliás, essa é a gargantilha top de linha que nós temos aqui no 1001 Noites. Nada mais, nada menos do que 64 gramas é o peso dessa joia. Sabe quanto nós temos de diamantes aí? 43 quilates de diamantes.